Neste vídeo eu vou explicar para vocês qual o melhor rádio PX para comprar na atualidade. Bora? Muitas das vezes os macanudos têm me perguntado: e aí, Clebão, qual que é o melhor rádio PX? Qual eu devo comprar? Tem da marca Cobra, tem da Voyage, tem várias marcas. E eu só respondo uma coisa para vocês. Rádio PX, gente, tem um pequeno detalhe. Eu vou contar agora para vocês. Não existe rádio PX melhor um do que o outro. Existe exatamente o rádio que você precisa. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Tá, mas aí a pergunta vem na cabeça de vocês. Pô, Clebão, como que não existe um rádio melhor do que o outro se eu vejo rádio de R$ 2.000, de R$ 3.000, de R$ 5.000 e até rádio tem banda corrida de mais de R$ 10.000? Sim, aí você está falando de qualidade de rádio, mas o que é melhor para você utilizar vai de alguns princípios que você tem que estabelecer para a sua comunicação, tá? Eu vou dizer alguns para vocês. Primeiro, você tem que entender qual vai ser a utilidade desse rádio. Ah, Clebão, eu vou usar o rádio para se comunicar em comboio. Vai estar um caminhão próximo ao outro. Se for essa a situação que você vai utilizar, qualquer rádio serve. Pode ser inclusive um rádio de 40 canais. Tá vendo como vocês estão começando a abrir a mente, ter um entendimento do que é o melhor? O melhor é o melhor para a sua necessidade. Há outras situações, por exemplo, que você precisa fazer uma comunicação de longa distância. Vamos supor, você mora num lugar assim, numa fazenda, num lugar bem distante, e você fala: ó, Clebão, eu gostaria de ter um rádio para poder me comunicar pelo menos a 200 km, 300 km, quando tiver propagação, porque também sem propagação você não vai conseguir ter comunicação distante. Aí justifica você comprar um VR9000, um VR95, um equipamento de muita potência, no sentido de poder transmitir em banda lateral, porque um rádio desse, possivelmente aberto, você vai chegar a 40 watts de potência, que é muita potência, para poder fazer comunicação de um estado a outro, obviamente, desde que tenha propagação, ou até de um continente ao outro você consegue. Também o Cobra 148, que já seria hoje considerado um rádio intermediário, mas por muitos é considerado um equipamento muito bom, inclusive por mim. Mas nos dias atuais, por ter rádio com maior potência, poderia ser considerado um rádio intermediário, que também é um rádio muito bom, dependendo da necessidade. De repente a pessoa fala assim: ah, mas eu quero utilizar o rádio, por exemplo, numa comunicação no máximo de uma cidade para outra. Aí qual seria o melhor para mim? Poderia te recomendar um Cobra 148 GTL, embora qualquer outro rádio com banda lateral poderia se fazer essa comunicação. Se tiver propagação, até rádio AM você consegue falar de uma cidade ou de um estado a outro, e muitas das vezes até você consegue falar muito distante, você chega até a dizer assim: nossa, mas como é possível eu estar conversando de um país a outro? Eu mesmo já teve situações que eu consegui comunicação usando o antigo rádio, motorrádio FAM 21, falando do Brasil para a Argentina perfeitamente e ouvindo bem nítido, e inclusive eles me ouvindo muito bem. Então por isso que eu digo para vocês, não existe o melhor rádio PX. Não existe o melhor rádio PX. Existe o rádio PX que você vai utilizar e que é o melhor para a sua situação. Por isso que fica essa dica. Primeiro, tente entender qual é o uso para este rádio, tá? Digo assim, a distância que você quer pegar, se você quer fazer comunicação via SSB, que é banda lateral, se você quer fazer comunicação apenas via amplitude modulada, se você quer fazer comunicação às vezes somente dentro do local que você está, porque tem muitos fazendeiros que eles utilizam rádio somente para fazer comunicação dentro da fazenda. É o caso do pessoal que mexe com cana, né, que tem esses enormes canaviais, o caso de pessoal que tem plantações de soja e tantos outros, que, diga-se de passagem, eu tive a oportunidade de fazer a consultoria e explicar inclusive sobre isso, e tem muita gente mesmo aí por esse Brasil afora colocando seus equipamentos para a utilização adequada. Porque o que acontece? Às vezes você desprende um valor muito alto para comprar um equipamento que muitas das vezes não é o equipamento que vai fazer
com que você tenha a comunicação efetiva que você precisa. Se você quiser aprender um pouco mais sobre antena, como achar a estacionária perfeita, deixar tudo certinho aí, você mesmo fazendo a instalação, deixando tudo corretamente, como manda o figurino, eu tenho um e-book para poder explicar para vocês aí todos os macetes, explicar o funcionamento da antena. Se tiver interesse, me manda uma mensagem no Rádio PX Mania, @Rádio PX Mania, lá no Instagram, me segue lá, @Rádio PX Mania, que eu passo o link para vocês comprarem com um precinho especial, bem bacana, bem barato, bem tranquilo para que todos possam ter. E também temos outros cursos aí de rádio operador e também temos o disponível o curso para você aprender a usar o VR9000 e tirar o máximo desse rádio aí. Tamo junto, é Rádio PX Mania. Vamos que vamos. Por exemplo, você precisa fazer um transporte simples de algo simples dentro da sua cidade. Para que você vai comprar um caminhão? De repente uma caminhonete simples vai servir perfeitamente. A mesma coisa é o rádio. Você precisa entender o seu uso. Você precisa entender qual é a utilidade. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Agradeço a todos. É isso aí. Quem gostou, por gentileza, deixe seu like. Tamo junto.